Vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 2, o verso 1 nos fala assim: despojando-vos de toda maldade e dolo, de hipocrisia e inveja, e de toda sorte de maledicência, desejai ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bom, chegando-vos para Ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedra que vivem, sois edificado casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradável a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém? Vamos orar ao Senhor, irmãos. Querido Pai, nós te louvamos, Senhor, porque por mais esse momento juntos, como igreja do Senhor, nós te adoramos, porque temos mais uma oportunidade, Pai, de nos achegar diante do Senhor e recebermos toda a instrução que o Senhor tem para cada um de nós nessa noite. Senhor, que o Teu Espírito tenha livre acesso aos nossos corações nessa noite, Senhor. E nós queremos, Senhor, nesse momento trazer cativo o nosso pensamento ao Senhor, para que a nossa mente não fique vagueando para todos os lados, mas nossa mente possa estar voltado para o Senhor. Por isso nos ajuda, Senhor, nessa noite, onde a Sua palavra será exposta, e nós carecemos que as nossas vidas sejam transformadas, Senhor. Ajuda-nos por misericórdia, Pai. É o que nós te louvamos, é o que nós já de antemão agradecemos-te, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor está fazendo e irá fazer em nossas vidas, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Irmãos, é um texto bastante longo, mas muito precioso para nós. E que realmente o Espírito do Senhor possa tratar conosco, revelar o propósito que Ele tem para cada um de nós. E principalmente nós possamos ver na palavra do Senhor aonde nós estamos nessa tão grande salvação do Senhor, né? Nessa preciosidade que o Senhor nos traz, que é a Sua palavra, compungindo os nossos corações e trazendo a revelação cada dia com mais profundidade, para que nós possamos realmente sermos salvos por essa palavra tão preciosa do Senhor. E nesse primeiro aspecto, irmãos, eu quero olhar esse verso 9 com cada um de nós, onde ele fala assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Então, irmãos, eu quero chamar a atenção para nós podermos analisar a nossa vida e ver o privilégio nosso
Nós, como diz a palavra, nós que não era povo de Deus, como diz o verso 10 aqui. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Não é que não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então, irmãos, que privilégio é esse, né? Porque nós somos propriedade exclusiva de Deus, né? E sendo propriedade exclusiva de Deus, nós devemos estar inteiramente à disposição do Senhor, né? Mas, por isso que eu quero chamar a atenção para cada um de nós, no privilégio que temos, irmãos, de sermos propriedade exclusiva de Deus. Mas, será que o Senhor pode nos usar naquilo que Ele quer? Então, nós precisamos começar por aí, irmãos. Nós precisamos começar a sondar a nossa vida. Se eu sou propriedade exclusiva de Deus e Ele pode falar comigo e eu estar inteiramente à disposição para Ele, né? Somente cada um de nós pode responder essa pergunta para o Senhor que está fazendo essa pergunta para nós. Você é meu. Você é meu, Valdeci, eu te comprei, eu quero te usar, né? Mas Ele nunca vai me obrigar a fazer com que eu esteja à disposição. Ele vai querer um coração voltado para Ele, né? Olhe aí aqui mesmo nesse livro de 1 Pedro, veja o capítulo 1, o verso 19, veja que precioso isso, irmãos. O verso 19 nos fala assim, o verso 18, para nós pegar o contexto aqui. Sabemos que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no último tempo, por amor de vós. Amém? Então, irmão, nós fomos comprados com o precioso sangue de Cristo. Cristo derramou seu precioso sangue lá na cruz para nos comprar, né? Somos dele. Somos propriedade exclusiva dele. Isso é um privilégio, irmãos, que não tem tamanho. Nós deveríamos nos regozijar com isso todos os dias, todos os minutos da nossa vida, porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados, mas Ele nos deu vida, derramou seu precioso sangue e nos resgatou, nos deu vida. E agora Ele fala assim, vocês são minha propriedade, vocês são um sacerdócio real, vocês vão assistir no palácio, né? Vocês são sacerdócio real, vocês são uma nação santa, vocês são uma nação separada desse mundo, né? E nós precisamos compreender que nós precisamos viver como um povo separado desse mundo, né? Porque uma nação santa, um povo santo, ser santo é algo que você foi separado, você não está mais junto com esse mundo. Então, irmãos, isso precisa saltar da letra para o nosso coração e gerar vida em nós, mas vida com responsabilidade. Saber quem nós somos e tudo aquilo que o Senhor fez por nós e tudo aquilo que Ele quer fazer, porque nós devemos proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, né? Nós precisamos dar um testemunho para esse mundo, né? Proclamar significa testemunhar, né? E, se possível, falar algo. Por isso, irmãos, o testemunho, ele é com a nossa vida, né? Não adianta nós proclamarmos que Cristo é bom, não adianta nós proclamarmos para as pessoas que elas precisam nascer de novo, não adianta nós proclamarmos que Cristo morreu por elas, se não há um testemunho em nós. Essa palavra vai ser uma palavra morta,
né? Porque se a pessoa que está falando a palavra de Deus, se não for pelo Espírito, irmãos, não gera vida. Agora, quando ela é anunciada pelo Espírito, aí gera vida. Agora, se eu tenho o Espírito, mas eu estou entristecendo o Espírito, eu estou apagando o Espírito, como que eu vou gerar vida nas outras pessoas, né? Então, nós precisamos que esse privilégio, né, de nós aqui, como uma raça eleita, como uma nação santa, né, como propriedade do Senhor, seja muito claro para nós. Seja muito claro para nós, para que nós possamos, assim, ser essa última leva de irmãos que aguarda ansiosamente a volta do Senhor. Irmãos, se nós não tivermos clareza que o Senhor voltará na nossa geração, o que nós estamos fazendo aqui, né? Paulo, quando ele escreve aos Tessalonicenses, ele diz que primeiramente, quem iria receber os corpos glorificados? Primeiro, antes de tudo, os mortos ressuscitariam em primeiro, e aí depois ele diz assim, e depois nós, os vivos, seremos arrebatados, sabe? Então ele já tinha plena certeza que Cristo viria na geração dele, e nós seremos arrebatados. E agora, irmãos, como que nós vivemos? Será que isso é algo real para nós, a volta do Senhor? Ou nós temos muitos planos para essa terra ainda, para ficarmos aqui, né? Então nós precisamos sondar o nosso coração, para ver onde nós estamos. Olha, irmão, que privilégio. Vamos em Hebreus capítulo de número 11, a partir do verso 36. E eu aconselho os irmãos, nas suas casas, pegar como uma tarefa de casa, ler esse capítulo 11, que os irmãos vão ver os testemunhos, né? Os testemunhos da fé desses homens do passado, como eles tiveram fé, como eles subjugaram, como eles viveram, não olhando para esse século, mas eles viveram a vida deles olhando para o Senhor, né? E aqui, nesse capítulo, a partir do verso 36, nós vamos só pegar já a explanação já andando, né? Mas penso que para nosso entendimento já vai ser muito precioso a partir do verso 36. Fala assim: outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios, de açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes e pelas covas, pelos antros da terra. E aqui está dando um testemunho de todos aqueles que viveram no passado, de todos aqueles que andaram por esse mundo, dando um testemunho muito claro. Aí quando ele chega no verso 39, ele diz assim: ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, né? Então eles viveram a vida deles olhando para o Senhor, olhando para que um dia o Senhor voltaria, mas eles não obtiveram a concretização da promessa que tinha para eles. Por quê? Porque, olha o verso 40, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Sabe? Isso precisa chamar a nossa atenção, sabe? Porque homens que deram a sua vida pelo testemunho do Senhor, eles não alcançaram a promessa que era a volta do Senhor, porque o Senhor tinha eu e você. Então o privilégio nosso é muito maior, irmãos. Esses homens deram a vida,
E nós precisamos estar preparados, porque nós vamos encontrar o nosso Senhor. Sabe, Ele virá na nossa geração. Irmãos, não se engane, a circunstância desse mundo do jeito que está, irmãos, é na nossa geração. E nós precisamos ter muito convicto isso em nós. Por isso nós precisamos nos desembaraçar de todo o peso e do pecado que nos segura nesse mundo, para que nós possamos correr essa carreira livre em direção ao Senhor, sabe? Como nós precisamos. Então a gente vê um verso desse, irmãos, que Deus havia preparado umas coisas superiores a nós, para nós. Então como que nós vamos viver? Nós sabendo que nós somos um povo exclusivo do Senhor, nós somos um povo privilegiado pelo Senhor, e o Senhor nos prepara esse tempo, onde nós vamos ver a face do nosso Senhor, a volta dele, né? E aí nós precisamos saber que Ele virá buscar aqueles que estiverem esperando Ele, né? E quem espera é aquele que está preparado, né? Você espera um ônibus para ir para um local, você espera uma carona para ir para um local e você já está pronto. Quando aquela carona chega, você já monta no carro e vai embora. Você não vai esperar ela e aí quando a carona chegar, você espera aí um pouquinho, deixa eu me arrumar. Não, irmão, você está pronto. Então, se nós realmente temos esse desejo da volta do Senhor, nós precisamos estar preparados, né? Que preciosidade, irmãos. Mas temos mais um verso ainda que, antes de nós irmos para como nós vamos nos preparar, estar preparado para a volta do Senhor, né? A gente está vendo o privilégio que nós temos de sermos propriedade do Senhor, sermos exclusivos para Ele, né? O privilégio de que tantos irmãos deram a vida para estar com o Senhor e estão firmes com o Senhor, mas quem eles esperavam ver o Senhor, né? Mas o Senhor deixou algo para nós, que é nós que vamos ver, sabe? Então isso chama a atenção. Agora voltem aí para Romanos capítulo de número 8, a partir do verso 12, nos fala assim a palavra do Senhor: assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangido a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizado, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém? Mais uma vez, irmãos, o Espírito pega firme conosco para mostrar para nós que nós somos filhos. Sabe, o Espírito de Deus que habita em nós quando nós nascemos de novo, quando nós cremos na palavra do Senhor, o Espírito veio habitar no nosso espírito. E o Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Oh, irmão, que privilégio, né? Nós somos um povo separado, nós somos propriedade do Senhor. Nós temos o privilégio de ver a face do Senhor, a volta do Senhor. E o Espírito testifica que quando as dificuldades vêm para nós, Ele testifica: ó, não se preocupe, porque você é filho. Quando nós estamos debaixo das tribulações, o Espírito diz: não se preocupe, porque você é filho, quem vai cuidar de você é o Pai, sabe? Então, irmãos, como traz uma alegria
para nós. Então nós somos herdeiros de Deus, porque somos filhos, e somos co-herdeiros com Cristo, né? Nós vamos reinar com Ele, sabe? Então, se nós sofremos com Ele, se nós sofrermos em nome dEle nesse mundo, nós vamos ser glorificados juntamente com Ele. Nós vamos receber corpos glorificados igual ao do nosso Senhor, na volta dEle, né? Então, como isso é um privilégio gracioso para nós. Então, eu penso que esses 3 exemplos dão para nós uma base muito firme. Fomos comprados com o precioso sangue de Cristo. Somos a sua propriedade porque Ele nos comprou, né? Somos o privilegiado porque nós vamos ver a volta de Cristo, né? E ao mesmo tempo o Espírito Santo, quando nós estamos passando pelas dificuldades, o Espírito Santo garante para nós que nós somos filhos de Deus, né? Então, como nós precisamos realmente se colocar diante do Senhor. Agora, irmãos, olhando esse aspecto do privilégio, aí vem a responsabilidade. Porque lá, nós vimos lá no texto de 1 Pedro 2,9, diz assim que nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós temos responsabilidade. Então nós precisamos compreender que essas responsabilidades serão duramente cobradas de nós, né? Porque, irmãos, não tem como nós olhar para os nossos filhos, quem tem filho aqui, olhar para o nosso filho e deixar o filho fazer aquilo que quer, né? A não ser que nós somos pais, a não ser que nós sejamos pais irresponsáveis, coisa que o nosso Deus não é. Poderemos até achar pais irresponsáveis que deixam o filho fazer aquilo que quer, do jeito que quer, e levar a sua vida do jeito que quer, sabe? Porque nós, como pais, nós temos o privilégio, temos a responsabilidade de ensinar nossos filhos. E agora Deus, imagine Deus pegando firme conosco, mostrando todo o propósito que Ele tem para nós, né? Porque um dia nós vamos herdar, nós vamos ser herdeiros de Deus. Então precisamos estar preparados, né? Voltem aí para 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 13. A palavra nos fala assim, irmãos: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrio e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinha anteriormente na vossa ignorância. Amém? Vamos devagarzinho aqui para nós podermos receber tudo aquilo que o Senhor quer mostrar para nós. Porque, irmãos, daqui depende toda o nosso desenvolver diante do Senhor. Porque se nós não prestarmos atenção como que nós desenvolvemos a vida de Cristo em nós, né? Então aqui ele começa dizendo assim: por isso, cingindo o vosso entendimento. E esse cingir aqui, irmão, dá aquela impressão de prender com uma cinta, né? Você prender algo com uma cinta para que ela fique firme, para que ela não se mova, né? Então traz essa ideia de nós prender na nossa mente a palavra de Deus. Isso precisa ficar muito cravado em nós, né? Quando nós cravar, realmente eu sou uma propriedade exclusiva de Deus. Eu tenho o privilégio de ser filho de Deus, sabe? Isso tem que ficar muito claro, porque daí nós podemos enfrentar as nossas dificuldades com muito mais firmeza, né? Dentro desse aspecto, nós precisamos entender, por isso nós precisamos guardar a palavra do Senhor na nossa mente, porque lá em Colossenses, não precisamos ir lá, mas Colossenses 3, o verso 3, nos diz assim: porque morrestes, e a vossa vida está oculta
com Cristo em Deus. Sabe? Então nós precisamos ter muita clareza, e ele começa esse capítulo 3 dizendo assim: se você ressuscitou com Cristo, você deve buscar as coisas lá do alto. Por que eu devo buscar as coisas lá do alto? Porque o verso 3 vai dizer: porque você morreu e a tua vida está escondida em Cristo, em Deus. É ali que é o nosso porto seguro. O nosso porto seguro é aí, irmãos. A nossa vida, nós morremos, então não somos mais nós somos agora do Senhor, somos propriedade dele, e ele escondeu nós em Cristo, e Cristo está escondido em Deus. Quando que o inimigo vai chegar a nós? Nunca poderá chegar se nós tivermos clareza que é ali a nossa posição, sabe? Se nós tiver clareza que nós somos filhos, sabe? Nós somos filhos de Deus, então nós vamos ter muita clareza quando o inimigo chegar, o inimigo trazer as suas afrontas para nós, diz: não, Senhor, eu sou filho, né? Então aqui, irmãos, vai dizer assim: cingindo o vosso entendimento. Vocês precisam ser sóbrios, vocês precisam estar muito aptos, vocês não, você como que dissesse assim, parece que vocês estão embriagados com o pecado, né? Mas ele diz assim: vocês estão sóbrios, vocês não estão embriagados pelo pecado, né? Vocês devem cingir, vocês devem prender na mente de vocês, né? Porque vocês não estão embriagados. E vocês devem esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazido na revelação de Cristo Jesus. E qual é a graça, irmão? Graça que Cristo realizou uma obra perfeita em nós, aonde nós não tínhamos condições nenhuma de sermos salvos. O Senhor foi lá e se revelou a nós e nos deu a vitória em Cristo Jesus, né? Agora, como que nós devemos viver? Então, beleza, então eu vou guardar na minha mente, eu vou andar como esperando toda a graça do Senhor. E como que eu faço isso? Como filho obediente. Como filho obediente, né? Então o verso 14 diz assim: como filho obediente, não vos moldeis as paixões que tinha anteriormente na vossa ignorância, sabe? Vocês não devem, né? Vocês precisam ser filho obediente. Quando o desejo vir, vocês têm alguém para se socorrer. Vocês têm o sangue de Cristo para se socorrer nele. Vocês têm a obra de Cristo para se socorrer nela, né? Então, e no verso 14 e 15, ele vai dizendo assim, ó: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmo, em todo o vosso procedimento. Tornai-vos santo. Como que nós nos tornamos santos? Santo quer dizer separado. Então eu devo me tornar, eu não devo estar misturado com as coisas desse mundo. Eu não devo estar misturado com as paixões que eu tinha anteriormente. Por quê? Porque eu fui separado por Deus, né? Então, Ele é santo, Ele é um ser precioso, santo, então eu preciso ser santo também, né? E Ele já nos deu toda a sua graça, a sua misericórdia, para que nós possamos, como filhos obedientes, sermos santos também, né? E ele prossegue dizendo assim: porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Ora, se invocai como Pai aquele que sem acepção de pessoa julga segundo as obras de cada um, portai com temor durante o tempo da vossa peregrinação, né? Nós devemos nos portar com prudência, porque se nós estamos invocando a Deus como Pai, se nós temos plena certeza que Ele é o nosso Pai amoroso, aquele Pai que cuida, né? Então, e ele não, com o Pai não tem acepção de pessoas, então nós devemos nos portar com temor durante o tempo da nossa caminhada aqui nessa terra, durante o tempo da nossa peregrinação, e sabendo que não é, que a nossa pátria não é aqui. Nós somos simplesmente peregrinos, esperando a nossa carona chegar.
esperando o nosso Senhor vir buscar, sabe? Em obediência a Ele. Então isso, irmãos, e como que nós fazemos isso, né? Ainda no capítulo 2, o verso que nós lemos, capítulo 2, o verso que nós lemos, a partir do verso 1, nos diz assim: despojando-vos, portanto, de toda a maldade e dolo, de hipocrisia, de inveja, de toda sorte de maledicência, sabe? Despojando, tomando a cruz, né? E aqui nós temos algumas coisas que nós precisamos tomar a cruz. Nós somos mal por natureza. Nós somos. Ah, não, eu sou bonzinho. Não. Todos nós temos. Então, nós devemos tomar a nossa cruz, né? E confessar os nossos pecados. Nós somos, e aqui fala dolo, hipocrisia, inveja e de toda sorte de maledicência, né? Agora, como que nós vamos poder nos despojar? Como que nós vamos despojar disso aqui, tomar a cruz para que isso aqui, né? Nós precisamos ter muito claro a palavra do Senhor, dizendo assim, no verso 2, desejai ardentemente como criança recém-nascida. Então, irmãos, aqui vamos olhar uma criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. E aqui eu quero fazer uma pausa, irmãos, né? Todos nós aqui, temos já a experiência de uma criança recém-nascida. Ela tem 2 motivos pelo qual ela chora, se desespera e deixa todo mundo em volta doido, né? Porque ela não para de chorar, quando ela tem fome e quando ela sente dor, né? Então, quando ela tem fome, a única coisa que vai parar com que ela pare de chorar é quando oferece o leite, né? A comida para ela. Então ela ficou com o estômago cheio, acabou o problema, né? E a palavra de Deus diz que nós devemos, então uma criança, ela deseja ardentemente saciar a sua necessidade de fome. Como que ela manifesta esse desejo dela? Chorando, gritando, sabe? Então ela desesperada pelo alimento. E é assim que a palavra de Deus diz para nós, nós precisamos desejar o alimento espiritual, como uma criança recém-nascida. Irmãos, experimenta a ficar um dia sem comer, ou 2 horas depois, passou o teu horário de você se alimentar fisicamente, aí aquela fome vem, sabe? Aquela fome vem, e aí você tenta fazer qualquer coisa que você vá fazer, que precise de concentração. Você precisa se dedicar ao pensar ali para você ir com aquela fome. Irmão, você não vai conseguir se concentrar. Se você estiver fazendo uma prova, se você é acostumado a tirar 10, olha lá se você for conseguir chegar na metade. Por quê? Porque isso vai te trazer, a memória sua não para, a sua mente não se concentra, né? E nós deveríamos, e aí você imagina essa fome que você está passando, aí você olha, Senhor, por que eu não tenho essa fome da Tua Palavra? Os irmãos já se perguntaram, por isso, Senhor, me dê. E a palavra de Deus diz que tudo que nós pedir com fé, nós receberemos. Senhor, me dê essa fome pela Tua Palavra, que eu estou sentindo agora no meu corpo físico. Eu preciso me alimentar, Senhor, senão a minha mente vai, né? Então a gente vai lá e se alimenta, e aí nós temos que orar, Senhor, me dê essa fome da Tua Palavra, porque é na Palavra, irmãos, que nós vamos ser moldados, é a Palavra que vai nos dar o crescimento para a salvação, porque na Palavra nós vamos ver o amor de Deus que foi derramado em nós vamos ver o cuidado de Deus, e nós vamos perceber que nós somos um povo separado para Deus. Nós somos um povo que nós não temos outro bem nesse mundo a não ser o Senhor. Nós vamos aprender isso na palavra. Nós vamos perceber que Deus é o nosso Pai amoroso e que Cristo é o nosso irmão mais velho,
pelo qual todos nós teremos que ser semelhantes a Ele. Porque, irmãos, para Deus existe dois homens no universo, Adão e Cristo. O primeiro homem foi feito terreno, o segundo homem é espiritual, né? E o Senhor vai ver nós nesse aspecto. O Senhor vai ver nós em Adão ou em Cristo. Se nós viver na carne, nós vamos colher morte, porque Adão espiritualmente morreu para Deus. E nós nascemos mortos, mas Cristo nos deu vida, e agora nós precisamos permanecer em Cristo, para que a vida de Cristo venha fluindo para nós. Então, quando nós começamos a olhar a palavra de Deus, quando a palavra de Deus começa a vir para nós como desejando ardentemente, irmão, nós vamos compreendendo que o nosso alimento é Cristo, né? Como ele falou lá em João capítulo 6, né? Ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou o único que pode alimentar vocês, né? E ele diz: ó, quem comer da minha carne e beber do meu sangue tem a minha vida nele, né? Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então nós vamos percebendo tudo isso, irmãos, e nós vamos cada vez se fortalecendo mais no Senhor, sabe? A nossa vida vai crescendo e as coisas desse mundo vai perdendo o valor para nós, porque nós começamos a perceber que o nosso lugar não é mais aqui nesta terra, né? Como nós precisamos perceber isso, né? Nós vamos apertar um pouquinho mais, irmãos. Voltem para Efésios capítulo de número 4. Como nós devemos andar diante do Senhor, né? Como nós precisamos andar como filhos da obediência. E como que nós podemos obedecer? Aqui em Efésios 4, verso 1 diz assim: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamado. E qual é a vocação, irmão, que você e eu fomos chamados, né? Propriedade de Deus, filho de Deus, né? Herdeiro de Deus. É assim que nós fomos chamados, sabe? Chamados como filhos, como herdeiros e como propriedade dele, né? E nós devemos andar como um prisioneiro dele, sabendo que ele é soberano, que ele é aquele que vai fazer tudo para que nós possamos ter a vida do seu Filho formado em nós, né? Mas o texto segue dizendo assim, irmãos: agora como é que eu devo andar como um prisioneiro? Nos fala assim, no verso 2: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, né? Em amor. E aqui nós precisamos dar uma paradinha para pensar, peraí, se eu estou andando como um prisioneiro do Senhor, se eu estou andando dignamente como Ele quer, é sinal que eu respondi aquele chamado que o Senhor fez lá em Mateus capítulo 11. Os irmãos não precisam ir lá, mas o texto é muito claro, muito claro para nós. Lá quando o Senhor Jesus disse assim, ó, Mateus 11, 28: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. É ali, irmãos. Se eu sou um prisioneiro, é sinal que eu estou andando com o jugo, naquele jugo do Senhor, que é dois. É Cristo e mais eu, é Cristo e mais você, é individual, sabe? Eu sou um prisioneiro do Senhor e eu estou andando com Ele. Eu não posso andar pela minha esposa, a esposa não pode andar
pelo seu esposo, os pais não podem andar pelos filhos, ali é um chamamento individual, sabe? Que nós, então, irmãos, quando nós somos prisioneiros, quando nós temos plena certeza que nós somos prisioneiros de Cristo e estamos andando dignamente, é sinal que a humildade de Cristo já foi implantado no nosso coração, sabe? É sinal que a mansidão de Cristo já foi implantado no nosso coração. É sinal que o amor de Deus, que fala em Romanos capítulo 5, aquele amor de Deus já foi derramado em nosso coração. É por isso que nós podemos dizer assim, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, sabe? Em amor. E aí ele diz assim, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Sabe, irmãos, há uma necessidade de nós nos esforçarmos para que nós possamos preservar a unidade do Espírito. O que é a unidade do Espírito? Irmãos, o verso 4 diz assim, há somente um corpo. Então, há um corpo, é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça e nós. Então, há um corpo só, não vários corpos, um corpo só, onde nós fomos incluídos. Um Espírito, como também foste chamado, numa só esperança da vossa vocação. Qual é a nossa esperança? O Senhor voltará. Ele virá uma vez buscar a sua igreja, sabe? Então nós precisamos ser, e aí ele diz assim, o verso 5, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Então, irmão, nós precisamos nos esforçar para preservar a unidade do Espírito. O Senhor se entregou naquela cruz por causa disso, né? Quando ele ora ali naquela oração sacerdotal de João capítulo 17, ele ora ao Senhor para que nós fosse um com Ele, assim como Ele é com o Pai. Eu oro, Senhor, para que o Senhor, que todos aqueles que o Senhor me deu, sejam um como nós o somos. Então, irmãos, se há uma coisa que entristece o coração do Senhor, é quando nós não lutamos pela unidade, é quando nós olhamos para o irmão e dizemos, irmão, nós não precisamos de você. Ou o irmão dizer assim, eu não preciso estar junto com vocês. Isso dói no coração de Deus, porque Ele entregou, o Senhor Jesus entregou a sua vida por causa desta comunhão, né? Então nós precisamos nos esforçar ardentemente para preservar a unidade do Espírito, né? Não temos como, irmãos, nós achar que nós não precisamos do irmão, ou alguém achar que não precisa da igreja, sabe? Então, precisamos, se realmente nós somos prisioneiros do Senhor, e nós andamos com humildade, com mansidão, com longanimidade, isso é natural nós nos esforçarmos para preservar a unidade do Espírito, né? Agora, então, a partir do verso 7, ele diz assim, e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo, não é? Então, irmão, nós fomos chamados e recebemos dons do Senhor. Recebemos dons. Para quê, irmãos? Para exercer na igreja do Senhor. Para exercer em direção a esse mundo. Nesse mundo, sabe o que o Senhor falou que nós somos? Vós sois a luz, vós sois o sal. Sabe? Então nós temos o Cristo dentro de nós somos luz aonde nós vamos. E aí nós precisamos olhar para nós e dizer assim, aonde eu chego, as trevas somem ou não, né? Algo para nós pensar. Como que nós estamos andando? Se nós estamos andando de modo digno da vocação a que fomos chamados, aonde nós chegarmos as trevas,
some, porque há luz em nós. E as pessoas precisam ver, né? Quando ele diz assim que nós somos o sal, é porque o sal restaura o sabor. As pessoas têm visto algo de diferente em nós, ou nós estamos no oba-oba como está o mundo hoje, e nós seguindo na mesma onda desse mundo? Não, irmão, nós temos que fazer a diferença, porque primeiramente nós somos uma propriedade do Senhor, e nós somos filhos, e devemos andar como prisioneiro do Senhor, fazendo a vontade dele, e não nossa. Mas infelizmente, muitas vezes, nós fazemos mais a nossa vontade. E sabe quando que nós vamos para o Senhor? Quando a lambança está pronta, né? Aí nós se socorremos no Senhor: Senhor, me ajuda, sabe? E para você ver como o nosso Senhor é precioso, nós fizemos a lambança, vamos para Ele, e Ele vem com a sua graça, com a sua bondade, né? E ajuda nós. Então, irmãos, precisamos. Agora, adiante um pouquinho aí para o verso 11. Nos diz assim: e Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, né? Então aqui nós podemos ver alguns homens, dons que Deus deu para a igreja, certo? E aí, o que nós estamos fazendo? O que nós temos? Será que eu tenho recebido a incumbência do Senhor para ser um profeta? Será que eu sou um evangelista? Será que eu sou um pastor? Ou sou um mestre? O que eu sou? O que o Senhor colocou no teu coração? Sabe, irmão? Todos nós somos pastores. Sabe por quê? Porque o homem, o cabeça da casa, precisa pastorear o coração da sua esposa. Sabe por quê que ele precisa pastorear o coração da esposa? Porque ele é o cabeça da casa. Mas sabe, ele só vai pastorear o coração da sua esposa e dos filhos se ele estiver debaixo do encabeçamento de Cristo. E sabe por que a esposa é pastora na sua casa? Porque ela precisa pastorear o coração dos filhos, né? Pastorear o coração dos filhos, né? Então, irmãos, nenhum de nós escapa dessas. Nós precisamos pastorear o coração um do outro, né? Quem de nós não tem problema? Todos temos. E quem de nós vai se aconselhar com o mundo? Muitos vão, mas não deve. Deve se aconselhar com um irmão ou irmã. Não vai se aconselhar com toda a igreja, mas vai se aconselhar com um ou dois, sabe? Então essa pessoa que você vai chegar lá, essa pessoa vai pastorear o teu coração. Então uma mulher pastoreia o coração da outra, um homem pastoreia o coração dos outros homens, ou vice-versa, sabe? Então todos nós devemos, mas aqui o Senhor deu com uma única finalidade: homens, dons para a edificação da igreja, né? Veja o verso 12. Então nós temos a lista de homens que o Senhor deu para a igreja. Aí aqui no verso 12 ele diz: com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, né? Então esses homens, ele tem uma finalidade, né? Aqui eu falei pastor, na condição de nós pastorearmos uns aos outros na nossa casa, mas a finalidade desses homens para a igreja é para que toda a igreja seja aperfeiçoada, toda a igreja possa ir para o Senhor e ver qual é o lugar que o Senhor tem para ela. Irmãos, a ordem do culto é grande, sabe? Temos muito serviço, temos muito, sabe? A gente precisa de todo o tempo de irmãos e irmãs disponível para exercer aquilo que o Senhor tem dado. Então, irmãos, todos precisam ser aperfeiçoados, e todos precisam perceber
que temos serviço para que o corpo de Cristo seja ajustado, né? Mas ele segue dizendo assim, então, aí a igreja vai conseguir desenvolver como um corpo, né? E aí o verso 13 diz, até que todos cheguemos à unidade da fé, no pleno conhecimento do Filho de Deus, na perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, até que todos cheguemos. Então, irmão, não deve ficar ninguém para trás, não. Sabe, se nós somos prisioneiros do Senhor e nós lutamos para essa comunhão, para andarmos juntos, nós vamos buscar aqueles que se extraviaram. Nós vamos voltar lá atrás. Vamos botar o ombro embaixo. Vamos, irmão, vamos pagar um preço para ir lá buscar irmãos, né? Mas quem de nós tem se disposto? Nós precisamos saber que nós somos prisioneiros de Cristo e que o Espírito do Senhor já derramou dentro de nosso coração alguns talentos, algo que estava no coração do Senhor, né? Já veio para o nosso coração, para que nós possamos buscar ser útil para o Senhor, né? E aí o verso 14 nos fala assim, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor, né? Veja só, irmãos, a nossa responsabilidade, sabe, a nossa responsabilidade, sabe, é saber que nós somos, todos nós ajustados, nós formamos esse corpo de Cristo. Nós somos, né, um braço, o meu braço, ele é fixado, ele está no corpo pelas juntas, pelos músculos que ajunta ele. Então, o antebraço e o braço formam uma peça só. Por quê? Porque ela está bem ligada, né? E aí ele vai poder exercer todas as funções de mexer com os dedos, de pegar, de auxiliar o corpo, né? Então nós precisamos saber quem é o nosso. A gente já perguntou para o Senhor, Senhor, eu sou o braço nesse corpo, quem é o meu antebraço? Senhor, como que eu devo estar ligado nele? Como que eu estou ligado nesse meu antebraço? Senhor, que a gente não sabe nem quem é o nosso antebraço, sabe? Como que eu estou ligado? Nós estamos ligados pelo amor, pela mansidão, sabe? Pelos atributos de Cristo, que já veio para o nosso coração, e isso é que nos liga, isso é que nos faz com que nós sejamos um corpo só, né? Então, como nós precisamos, irmãos, compreender essas verdades da palavra de Deus, mas isso nós precisamos colocar na nossa mente, atar na nossa mente, fixar na nossa mente a palavra de Deus, para que então ela possa frutificar e nos conduzir segundo o propósito do Senhor para cada um. Meu irmão, o Senhor voltará, sabe? E todos nós temos plena convicção de que o Senhor está para voltar. A gente vê os acontecimentos desse mundo e a primeira coisa que a gente vê assim, o Senhor voltará, o Senhor está para chegar. Mas, irmãos, e cadê o desejo que Ele volte? Cadê? Cadê o preparo? Estou preparado? Irmãos, infelizmente, se nós formos sinceros, todos nós aqui, nós vamos dizer, Senhor, não volte hoje. Não volte hoje, Senhor, porque eu não estou preparado, sabe? Para nossa vergonha, porque no quanto de tempo que nós estamos ouvindo a palavra de Deus, nós já deveríamos estar muito mais alicerçados no Senhor, sabe? Como nós precisamos, irmãos, de nos
nos debruçar diante do Senhor e dizer: Senhor, me socorre, porque senão, sabe, quando o Senhor voltar, eu nem vou perceber que o Senhor voltou. Eu só vou perceber pela falta de alguns irmãos, né? Então, irmãos, como nós precisamos, primeiro ponto, reconhecer que nós somos o povo de Deus. Reconhecer que nós somos propriedade de Deus. Reconhecer que nós somos filhos. O primeiro passo é aí. Não adianta nós querermos não, então agora eu vou. Não, irmão. Nós precisamos reconhecer a soberania de Deus sobre as nossas vidas. Somos propriedade, somos filhos e temos o privilégio de aguardar a volta do Senhor. Então essas três coisas precisam estar muito claras para nós, para que então nós nos dobramos ao Senhor dizendo: Senhor, o Senhor é soberano. O Senhor precisa vir. Se o Senhor não tocar em mim, se o Senhor não me desejar ardentemente, sabe, como criança recém-nascida almeja aquele leite para saciar a sua sede, assim nós precisamos, né? Nós precisamos ter aquele desejo, como aquele irmão da Escócia disse assim: Senhor, me dê a Escócia, senão eu morro. Se o Senhor se revela para mim, senão eu não quero nem viver mais, se o Senhor não se revelar a mim. Sabe, irmão, como nós precisamos que o Espírito do Senhor nos ajude, que o Senhor realmente toque em nós e que todos nós, irmãos, desejamos, Senhor, volta todos os dias de manhã. Senhor, é hoje que o Senhor vai voltar. É hoje, Senhor, que o Senhor vai vir me buscar, sabe? Precisamos ter esse desejo ardente em nosso coração. Amém, irmãos? Amém. Querido Pai, nós te louvamos e te adoramos, Senhor. Ó Senhor, como a nossa vida tem sido rasa diante do Senhor. Ó Senhor, misericórdia de nós, Senhor. Senhor, visita o nosso coração, visita a nossa mente. Ó Senhor, como nós estamos misturados com esse mundo, Senhor. Como nós temos entristecido o Espírito Santo que o Senhor colocou dentro de nós. Ó Senhor, nós somos o Seu povo, mas nós vivemos como o mundo vive, Senhor. Senhor, nós temos envergonhado o Teu nome, Senhor. Por muitas ações que nós temos praticado, Senhor, nós temos envergonhado o Seu precioso nome nesse mundo. Ó Senhor, nos perdoe, Senhor. Nos perdoe, Senhor. Se há tempo ainda, Senhor, vem com Teu Espírito e toca em nós, Senhor. Porque a Tua palavra diz que quando há arrependimento, o Senhor vem em socorro daqueles arrependidos. E aqui está, Senhor, os corações diante do Senhor, clamando pela Tua visitação, clamando pelo Teu visitar a cada um de nós. Ô Senhor, visita nós, Senhor. Senhor, nós não queremos ser mais os mesmos, nós queremos ter uma vida de consagração ao Senhor. Nós queremos ter uma vida aos Teus pés, uma vida que honre, uma vida que glorifique, uma vida que realmente queira ter compromisso com o Senhor. Ajuda a Tua igreja, Senhor. Senhor, cada vida que está aqui com o coração voltado para o Senhor, dispensa uma bênção especial em nós, visita, transforma, Senhor. Nós queremos ser luz nesse mundo, nós queremos ser sal nesse mundo, nós queremos que a Tua palavra se cumpra em nós, Senhor. Por isso nos dê, Senhor, a graça e a misericórdia, Senhor, de servir-Te de todo o nosso coração, Pai. Aviva a Tua obra, Senhor. É o que nós Te pedimos no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor.